Não? Vamos ficar aqui então? Vamos passar então ao nosso pregador dessa manhã, nosso irmão Benedito, que vai trazer então a palavra para nós nesse momento. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 24. Lucas capítulo 24, seus versículos de número 1, e vamos ler até o versículo de número 9. Os irmãos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ou elas, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Eu queria que a igreja repetisse comigo esse texto. Diga comigo: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Continuamos. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. E quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Glória a Deus, amém? Os irmãos, podeis assentar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor Jesus por poder estar aqui nessa manhã e ser participante dessa grande festividade, no intuito de estar a partilhar uma palavra com os irmãos, né? Agradecer pelo convite do meu querido pastor João, e louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos em uma semana, né, intitulada por nós como cristãos como Semana Santa, falando a respeito da Páscoa. E é muito interessante, nós tivemos aqui desde quinta-feira ouvindo a palavra de Deus através do missionário Alain, falando sobre a oração de Getsemane. Sexta-feira estava conosco, né, o pastor Raul, falando sobre as palavras da cruz. Ontem, uma poderosa mensagem trazida pelo nosso querido reverendo pastor Márcio, né? Falando sobre a cruz vazia. E hoje nós estamos falando sobre o túmulo vazio. Amém? Trataremos sobre amanhã da ressurreição. São temas muito importantes, muito pertinentes. Hoje nós estamos falando a respeito do maior acontecimento da história que a raça humana já vivenciou. Estamos falando sobre a morte e a ressurreição daquele que é o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, tratando a respeito da Páscoa,
eu quero dizer para os irmãos que a Páscoa, ela é uma cerimônia ou uma celebração criada pelo próprio Deus. Para quem é leitor da palavra de Deus, sabe muito bem que o momento em que o Senhor atende o clamor da nação de Israel, ainda no cativeiro de Faraó, no Egito, a Bíblia fala que pela mão de Moisés, o Senhor se levanta para trazer o resgate do seu povo, arrancar o seu povo da escravidão, arrancar o seu povo do sofrimento, arrancar o seu povo da mão dos homens ímpios que os maltratavam e os matavam, para levar a uma terra que prometera a Deus, que manava leite e mel. Nesse intervalo de tempo, no capítulo de número 12 do livro de Êxodos, a Bíblia diz que Deus aparece a Moisés e disse para Moisés: Moisés, eu hei de visitar a cidade do Egito, e acontecerá que aonde o meu espírito passar, a casa que não tiver manchada com o sangue do cordeiro, os seus primogênitos morrerão. Então Deus diz a Moisés: eu ordeno que toda a família hebraica dentro dessa cidade separa para cada um de vocês, para cada família, um cordeiro ou um cabrito. As famílias que fossem mais ricas, as famílias que fossem mais nobres, cada membro da sua família tinha direito a separar um cordeiro para si. Mas as famílias que fossem mais humildes, mais pobres, disse o Senhor, um cordeiro o bastará para o sacrifício e para representar a remissão do pecado de toda aquela família. Esse foi o primeiro mandato da criação daquilo que nós conhecemos hoje como a Páscoa, o sacrifício do cordeiro para a expiação do sangue, para a remissão do pecado. Haja vista que, dentro do calendário judaico, havia 8 festas que eram celebradas todos os anos pelo povo hebreu. Dentre essas 8 festas, alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que eram 7 festas. Dentre essas 8 ou 7 festas, havia 3 delas que eram mais importantes. Das mais importantes estava em primeiro lugar a festa que é conhecida como a Páscoa, que nós celebramos hoje. Segunda, a festa do Pentecoste. E em terceiro lugar, a festa dos tabernáculos. Essa festa da Páscoa que nós estamos tratando hoje, no Antigo Testamento ou pelo povo hebreu, era comemorado em um tempo de 7 dias. Ela era conhecida também como a festa dos pães asmos, ou então ázimos, como por alguns era dita. Era assim conhecida, ou era assim chamada, porque Deus deu uma ordem, ainda nesse Êxodo capítulo 12. Deus disse para Moisés: acontecerá que nessa noite, ou nesse dia, ou nesse tempo, vocês irão de se alimentar com um pão que seja sem fermento. Ou seja, todo o alimento que vocês tiverem que se alimentar terá de ser de carne assada ou então de pão sem fermento. Por essa causa, recebe também esse nome da festa dos pães asmos. No Antigo Testamento, era celebrado, como já disse, através de um cordeiro, né, que era sacrificado, que tinha que ser um animal imaculado, que tinha que ter um período de 1 ano de idade. Essa festa da Páscoa, no original, na palavra original, a palavra é Pesach, que quer dizer passagem. O significado dessa palavra, ele está relacionado ao Êxodo, está relacionado à libertação do cativeiro no Egito, está relacionado à travessia do povo de Israel ao atravessar o Mar Vermelho. Essa palavra, Pesach, que para o português significa passagem, ela fala da passagem da escravidão do povo de Israel para a libertação, do castigo do cativeiro para o livramento e da morte que era frequente naquela escravidão para a vida. Era uma comemoração que era feita todos os meses de Nissan,
que para nós era o mês de abril, e para o povo hebreu era o primeiro mês do ano, segundo a ordem de Deus. Isso era a Páscoa no Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, para os nossos dias de hoje, a Páscoa, ela faz referência à última ceia de Jesus com seus discípulos. A Páscoa, ela faz referência à traição de Jesus, ela faz referência ao seu julgamento, ela faz referência à sua crucificação e também à sua ressurreição, que é o período compreendido como a Semana Santa. Então, dentro de tudo isso, nós vamos falar nessa manhã a respeito do túmulo vazio. Como eu disse, já falamos da agonia da cruz, né? A agonia da oração de Jesus em Getsemane. Já falamos a respeito da oração de Jesus. Já falamos a respeito da cruz que está vazia. E hoje nós vamos falar sobre a manhã da ressurreição. O túmulo do Senhor, a qual o Senhor deixou vazio. O texto do qual nós acabamos de fazer menção à leitura, a Bíblia nos narra que Maria Madalena, Maria e uma outra certa mulher cujo nome se chamava Joana, e muitas outras mulheres, diz a palavra do Senhor, elas se levantaram em uma manhã de madrugada. A Bíblia fala que é o primeiro dia da semana, que para nós os cristãos seria uma madrugada de domingo, ou seja, é uma madrugada de domingo. E elas se levantam para ir ao sepulcro, para poder levar algumas especiarias. Haja vista que essas especiarias, elas eram alguns óleos perfumados, no intuito de poder ungir o lugar, consagrar o lugar ou derramar naquele lugar, para que o momento em que o corpo de alguém que estivesse dentro do sepulcro entrasse em momento de putrefação ou no momento de decomposição, os bichos não pudessem se achegar para poder comer aquele corpo. Essas mulheres não tinham a ideia daquilo que era a promessa e daquilo que era a profecia de Jesus, que aconteceria após a sua morte no terceiro dia. Mas a Bíblia nos vai dizer que nesse exato momento em que as mulheres se chegam no sepulcro, para surpresa, elas encontram o sepulcro aberto. A Bíblia fala que quando Jesus vai ser colocado dentro do sepulcro, uma grande pedra vai ser colocada na porta para tapar. Entenda uma coisa, os sepulcros que era feito pelos povos no Oriente Médio naquela época, as pedras que tapavam era uma pedra grandona. Os estudiosos dizem que era necessário no mínimo 12 pessoas para poder remover aquela pedra. A Bíblia vai nos dizer que havia 2 guardas que estavam guardando aquele sepulcro. Era impossível aqueles 2 guardas removerem aquela pedra para poder tirar o corpo de Jesus. A Bíblia fala que quando aquelas mulheres se chegam no sepulcro, encontram o sepulcro aberto, João escreve que os guardas estavam deitados no chão, estavam tremendo como se estivessem mortos, pois algo inédito havia acontecido. O anjo do Senhor havia removido a pedra. Aquele que estava morto saiu vivo após 3 dias. Entenda uma coisa, meu querido irmão. A Bíblia fala que quando aquelas mulheres se chegam no sepulcro, elas encontram o sepulcro vazio. Elas ficam espantadas, elas ficam admiradas, mas ao mesmo tempo elas ficam tristes, porque elas não tinham noção do que realmente havia acontecido. O historiador Lucas nos diz que naquele exato momento apareceram 2 varões vestidos de branco. E eles disseram: mulher, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu acredito, meu querido e amado irmão, que essa é a melhor mensagem que a igreja já recebeu na face da terra. Depois da primeira mensagem, quando o anjo Gabriel aparece para dizer: hoje vos é nascido o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aleluia. O Cristo Jesus, que estava morto, agora ele ressurgiu da morte.
com a morte e a ressurreição de Jesus, houve uma mudança importante que foi incorporada pela religião cristã. Embora eu não goste muito de citar o cristianismo como uma religião, mas socialmente falando e religiosamente falando, nós podemos assim dizer: a morte e a ressurreição de Jesus, ela trouxe ela marcou algo muito importante para a nossa religião cristã. A Páscoa, nessa ressurreição de Jesus, ela deixou de ser simplesmente a libertação do povo judeu e passou a ser a libertação, a salvação e a esperança para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A grande esperança, o que nos traz a maior credibilidade de que sim, Deus nos amou, e porque Ele nos amou, nós temos a esperança de que teremos diante do Senhor a eternidade, porque Cristo Jesus venceu a morte e Ele sim deixou o túmulo vazio. Bendito seja o seu nome. Aleluia. O túmulo está vazio. O cristianismo, meus irmãos, não faria sentido algum se o túmulo não estivesse vazio. Se o túmulo não tivesse vazio, não haveria necessidade alguma de eu e você estarmos aqui nessa manhã. Se o túmulo não tivesse vazio, não haveria necessidade alguma de eu e você abandonarmos o pecado e vivemos uma vida de sacrifício em santidade, a ponto de agradar a um Deus que prometeu que ressuscitaria o seu Filho, mas o seu corpo ainda estivesse com seus restos mortais naquele túmulo em Jerusalém. O cristianismo não faria nenhum sentido. Paulo diz em Coríntios capítulo 15, versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Versículo 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis no pecado. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, se o túmulo não está vazio, então não existe remissão e perdão do pecado. Versículo 20 ele diz mais: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, ou seja, vou repetir, mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ou seja, se Jesus Cristo ressuscitou, então ele tornou-se o primogênito daqueles que dormem. E existe uma grande esperança que assim como Cristo levantou dentre os mortos, nós também, que esperamos no Senhor, um dia o Senhor nos levantará da morte e nos levará para habitar com Ele em glória. Essa é a grande esperança que nós temos. Essa é a grande esperança que o túmulo vazio nos traz. Todas as outras religiões existentes no mundo, meus queridos e amados irmãos, os seus fundadores, os seus restos mortais ainda constam nos seus túmulos. Allan Kardec, que é o fundador da religião do Espiritismo, se nós visitarmos o seu túmulo, se os seus restos mortais estão conservados, o seu túmulo está conservado, os seus restos mortais ainda são encontrados lá. Smith, que é o fundador da religião Mormon, os seus restos mortais ainda estão lá no seu túmulo. Charles Russell, que é o fundador da Testemunha de Jeová, os seus restos mortais ainda se encontram lá no seu túmulo e é conhecido como um dos túmulos mais limpos, um dos túmulos mais bonitos que se tem. Tonigo Shi, que é o fundador da religião Seishonoe, o seu túmulo, ou seja, os seus restos mortais ainda estão lá no seu túmulo. James Anderson,
que é o fundador da maçonaria, se visitarmos o seu túmulo, os seus restos mortais estão lá. Maomé, que é o fundador da religião islâmica, a segunda maior religião do mundo, se nós visitarmos o seu túmulo, os seus restos mortais estão lá. Mas se eu e você fazemos uma viagem para a Jerusalém e fomos até o túmulo onde foi sepultado o corpo do nosso Senhor Jesus, está escrito lá está escrito numa tábua. Para quem já viajou para Israel, eu tenho ouvido isso, dizem que está escrito lá na entrada do túmulo numa tábua. O texto de Lucas capítulo 24, versículo 6, está escrito assim: ele não está aqui, ele ressuscitou. Bendito seja o seu nome. O túmulo do nosso Senhor está vazio. Cristo Jesus, Ele vive. E essa é a nossa grande e a nossa maior esperança. A igreja não seria nada. O cristianismo não teria significado algum se o nosso Cristo, depois de tudo quanto Ele falou e prometeu, e depois de tudo quanto Ele fez, Ele permanecesse com os seus restos mortais naquele túmulo, como os demais que eu acabei de fazer menção aqui nessa manhã. Porque o túmulo está vazio, temos uma grande e uma viva esperança. Eu vou repetir. Porque o túmulo está vazio, eu e você, a igreja do Senhor na face da terra, aqueles que pela fé aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, fizeram a confissão da sua fé e foram batizados, têm no Senhor uma grande esperança. O mais agravante, irmãos, é que aqueles que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, após a sua ressurreição, eles ainda ficaram duvidosos. A Bíblia fala que quando Maria entrou no sepulcro, o anjo disse para ela: minha filha, não procure entre os mortos aquele que vive, porque o seu Senhor já ressuscitou. Lembrai-vos do que ele disse quando ele estava com vocês na Galileia. Importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja morto, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Maria, contente e atônita ao mesmo tempo. A Bíblia fala que Maria saiu daquele lugar e foi correndo aonde estavam os discípulos, irmão Fernando. E encontrando os discípulos disse: irmãos, eu fui ao sepulcro e para maior espanto, nós não precisamos usar a especiaria que a gente levou. Sabe por quê? Porque nós chegamos no sepulcro e encontramos 2 seres resplandecentes. E eles disseram que hoje se cumpriu o que o Senhor dizia para nós enquanto estava conosco. Que prometeu ele que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O nosso Senhor, ele está vivo como ele prometeu. A Bíblia nos vai dizer no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que os discípulos não acreditaram. Eles ficaram com dúvida. Mas Pedro, aquele que outro hora negou o Senhor, mas que por outro tempo ele teve a revelação de quem Jesus é, quando Jesus disse: outros dizem que eu sou Elias, outros Jeremias, e vocês? Outros dizem que eu sou João Batista, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Senhor, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi a carne quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, aquele que era chamado para os íntimos com o Senhor. Pedro, aquele que participava do concílio, que outros não faziam com o Senhor. Pedro, que era separado para momentos de oração,
que outros não participavam, Pedro lembrou-se que talvez isso seria verdade. A Bíblia diz que ele se levantou e foi correndo até o sepulcro. E quando ele chegou no sepulcro, ele viu que o sepulcro estava vazio. E Pedro acreditou: o meu Senhor realmente ressuscitou. Alguns dias depois, João diz que os discípulos estavam trancados, porque afinal de contas, os guardas que viram a manifestação da ressurreição de Cristo foram anunciar aos anciãos e disseram: o túmulo que o Senhor nos mandou guardar, que o Senhor nos mandaram guardar, a pedra foi removida por alguns seres de branco. E o que estava morto, aquele Cristo, aquele Jesus, ele saiu vivo. Então, a Bíblia fala que os sacerdotes e os anciãos se reuniram e disseram: vamos colocar dinheiro na salva desses guardas. E vamos dizer que eles, ou seja, vamos orientar que eles falam para os principais dos romanos, que os discípulos do Senhor Jesus vieram no túmulo, removeram a pedra e roubaram seu corpo. A Bíblia fala que os discípulos, com medo, estavam trancados. E enquanto eles estavam trancados, com medo dos romanos, com medo dos sacerdotes, Jesus apareceu no meio deles. Só que quando Jesus aparece no meio deles, a Bíblia vai dizer que um dos discípulos não estava, cujo nome se chamava Tomé. Pastor Márcio acabou citando ele ontem. Tomé ficou duvidoso. Quando Tomé chegou no meio daquela reunião, disseram para Tomé: Tomé, o nosso Senhor ressuscitou. Tomé disse: não acredito nisso. Não, mas Jesus apareceu aqui no meio da sala. Não creio nisso. Eu só creio se eu ver ele e se eu tocar os furos que estão sobre as suas mãos e o furo da lança que foi feito no seu lado. A Bíblia diz que quando isso acontece, Jesus aparece a Tomé e disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado são aqueles que não me viram, mas creram. Aleluia. Bem-aventurado são aqueles que não participaram do momento da crucificação de Cristo. São aqueles que não viram ele se levantar dos mortos, mas pela fé. O que é a fé? O firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio e espero. Pela fé. Está dizendo Jesus. Eles acreditam. Bem-aventurado esses são. Bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é você. Que até o dia de hoje talvez não teve uma visão do mundo celestial como teve Estevão. Não teve um arrebatamento por sentido ou do Espírito, como foi com o apóstolo Paulo. Nunca olhou para o alto e viu os céus abertos, como foi com Isaías. Mas pela fé acredita que Deus deu o seu único e precioso Filho. Morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Deixou aquele túmulo vazio e ascendeu a glória, está sentado à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Bendito seja o seu nome. Aleluia. A igreja tornou-se triunfante com a ressurreição de Cristo. Desde o primórdio, Satanás e seus demônios sempre lutaram para paralisar a igreja, de levar essa rica e preciosa mensagem a respeito do túmulo vazio, a respeito da ressurreição de Cristo. Como eu disse, tão logo que os sacerdotes receberam a notícia de que Jesus ressuscitou, eles subornaram os guardas e disseram: anunciam para os príncipes, anunciam para todo Israel e digam que esse Jesus não ressuscitou. Mas pelo contrário, os seus seguidores,
os seus discípulos roubaram o seu corpo para dizer, inventar história por aí, que ele ressuscitou. Só que no dia da sua ascensão, cerca de 500 pessoas viram a olhos nus o Cordeiro de Deus subindo e atravessando os 3 céus, em corpo, alma e espírito. A igreja tornou-se triunfante. Como? Porque depois que isso acontece, Jesus cumpre a promessa que ele dissera em João 14. Eu vou para junto de meu Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei sobre vós o Espírito da verdade, e ele estará para sempre convosco, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos ensinei. Então, 10 dias depois da sua ascensão, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus desce sobre o cenáculo e enche 120 homens que aguardavam a promessa do Espírito Santo de Deus. E eles foram capacitados para fazer aquilo que Jesus disse. Pois Jesus disse em João 14, aquele que crê em mim, João 16, desculpa, aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu fiz e coisas maiores do que essa fará. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a andar e operar debaixo de milagres, poderes, sinais e maravilhas. A Bíblia fala que os coxos, os paralíticos, os enfermos eram colocados à beira do caminho. E aonde Pedro passava, a sombra de Pedro, aonde passava, em corpo de pessoas que eram enfermas, eles eram curados. Os paralíticos levantavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os cegos enxergavam, aleluia. Os enfermos eram curados. Aonde havia morte, os discípulos chegavam e oravam, mandavam a morte embora, e os mortos eram ressuscitados, aleluia. A igreja do Senhor tornou-se triunfante. Por quê? Porque o túmulo estava vazio, Jesus estava à destra do Pai intercedendo pela igreja, e o Espírito Santo cooperando com a igreja do Senhor na face da terra, mostrando a manifestação da glória pela ressurreição de Cristo, o Filho de Deus vivo, aleluia, mostrando que Cristo não está morto, mas Cristo está vivo no seio da sua igreja. Então disseram para os discípulos, param de falar sobre esse Cristo. Pedro disse, vocês acham que é lícito nós deixamos de falar daquele que vive? Em outras palavras, Pedro estava dizendo, se ele tivesse morto, tudo bem. Se ele tivesse morto, a gente pararia. Olha o que Pedro vai dizer, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 32. Pedro levanta-se numa praça pública e ele diz, defendendo a sua fé, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Esse Jesus que estava morto, oh glória a Deus, Deus o Senhor o levantou dos mortos, e é Ele, não nós, Pedro está dizendo, é no seu nome que está sendo manifestado tudo que vocês estão vendo. É no seu nome que os paralíticos estão levantando. É no seu nome que os coxos estão andando. É no seu nome que os mudos estão falando. É no seu nome que os cegos estão enxergando. É no seu nome, aleluia, que aqueles que são surdos estão ouvindo. É no seu nome que milhares de pessoas estão sendo alcançadas, estão arrependendo dos seus pecados, estão descendo a água, sendo batizados, estão professando Ele como único e suficiente
esse Salvador? Porque existe uma viva esperança que assim como Ele ressuscitou, sendo primogênito de Deus, nós também ressuscitaremos e viveremos para Ele, com Ele para sempre na glória. Meus amados irmãos, o túmulo está vazio. E porque o túmulo está vazio, a igreja do Senhor, ela tornou-se uma igreja triunfante. É por isso que não existe razão, irmãos, para nos calarmos. Há umas 2 semanas atrás, eu trabalhando de Uber, semana passada, eu peguei uma mulher lá no campo do Vila Nova para trazer aqui na Vila Isaura. E eu vi que ela estava vestida de umas vestes diferentes. E quando ela subiu no carro, eu perguntei para ela: a senhora é muçulmana? Ela disse: não, eu sou cigana. Não, desculpa, cigana não. Eu sou espírita, ela falou. E como espiritismo, elas vestem-se como se fosse cigano. Eu disse: ok. Aí ela ficou falando para mim e disse: eu já estive na Umbanda, já estive no Candomblé, e agora eu me tornei espírita. Eu fiz um montão de perguntas, a gente conversou bastante durante a viagem. E ela foi me falando da sua religião. E ela foi falando sobre a vida após essa vida, que não é uma vida eterna, que depois dessa morte elas têm a outra encarnação. Aí ela me disse: quando você vê uma pessoa tendo uma morte muito trágica nessa vida, é porque na vida passada ele fez algumas coisas erradas e ela pagou nessa vida. E ele disse que a única probabilidade de eu viver uma vida de muita paz numa outra vida é fazendo boas coisas enquanto viver nessa terra. E foi falando um montão de coisa. E quando eu estava me aproximando de onde eu deixaria, eu disse para ela: você já leu a Bíblia? Ela falou para mim: na nossa religião a gente lê a Bíblia. Eu disse: mas vocês creem no que vocês leem? A gente crê no que a gente lê, por isso é que a gente faz as obras de caridade. A gente distribui cesta básica, a gente ajuda as pessoas dos hospitais, a gente doa sangue, a gente faz isso e aquilo. Eu disse para ela: você sabia que você pode fazer tantas boas obras, morrer e ir para o inferno? Uai, mas como isso é possível? Se nós estamos servindo nosso irmão, estamos servindo nosso próximo. Eu disse: pois bem, a palavra de Deus, a Bíblia do Senhor, o livro que você disse que você lê, ele diz o seguinte: primeiro, ao homem convém morrer uma só vez, depois disso vem o juízo final. Então não existe uma segunda encarnação. Eu perguntei para ela: você já ouviu na Bíblia, já leu sobre a história de Rico e Lázaro? Ela disse: não. Eu disse: pois bem, quando você chegar em sua casa, você lê na sua Bíblia. A Bíblia fala de 2 homens. Lázaro como sendo um homem muito pobre e mendigo. E o rico, que morreu e foi para o inferno. A Bíblia fala literalmente foi para o inferno. E Lázaro estava no seu de Abraão. Então Jesus está nos descrevendo que depois dessa vida só existe a eternidade. E aqueles que morrerem em Cristo vão para o céu. E os que morrerem sem Cristo irão para o inferno. E a única probabilidade de a gente alcançar a salvação que existe em Cristo é aceitando a Ele como o único e suficiente Salvador. Isso independe das boas obras ou qualquer outra prática que você precisa, que você venha a ter. Você só precisa de uma simples coisa: aceitar a Cristo e arrepender-se de todas as suas práticas de pecado e viver uma nova vida em santidade perante a sua presença, crendo e esperando na sua segunda vida. Irmãos, não existe razão para nos calarmos diante de uma situação tão gloriosa como essa, quando nós cremos e acreditamos que Jesus Cristo, Ele ressurgiu dos mortos. A igreja do Senhor, ela tornou-se uma igreja triunfante. Depois que Cristo ressuscitou dentre os mortos.
a uma rica e preciosa mensagem. E eu digo mais uma vez, a igreja jamais deve se calar. A Bíblia fala que o mundo aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, de que forma? A Bíblia fala que o mundo perece no pecado. E a única probabilidade de nós vermos o mundo sendo salvo é através da pregação da mensagem do Evangelho. O que seria da igreja se Cristo não ressuscitasse? Paulo fala em Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda estáis morto no pecado. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Entenda bem, meu irmão. Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e para além da nossa fé ser vã, aqueles que já morreram testemunhando essa fé, falando dos mártires, aqueles que deram a vida por amor a Cristo, morreram em vão, porque não existe ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, não existe perdão dos nossos pecados, não chegou em nós a graça de Deus, e não existe uma nova criação, como diz Paulo em 1 Coríntios 5:7. E estamos perdidos na nossa esperança de que existe um novo céu e uma nova terra. E ainda mais, estamos todos condenados e mortos em nossos delitos e pecados, se Cristo não ressuscitou. A morte de Jesus sem ressurreição é uma derrota. A morte de Jesus sem ressurreição seria uma morte de um mártir que veio simplesmente para fazer história, de um herói, de uma pessoa que simplesmente veio para fazer coisas boas entre nós, de um pensador ilustre que veio para fazer uma história, ganhar uma fama, de alguém que tentou vender uma ideia boa de um super-herói e conseguiu, ou a morte de uma pessoa normal, porque todos nós estamos condenados ao inferno. Mas, se Cristo ressuscitou, é o símbolo do que Ele é, quem Ele dizia que era. Se Cristo ressuscitou, Ele fez o que Ele dizia que iria fazer. Ele completou a obra que Ele dizia que iria fazer. Ele disse em si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Ele ressuscita, é o sinal de que não somente nós estamos perdoados, mas também nós estamos justificados. Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 25, ele diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia. Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós fomos justificados. Então, tragada foi a morte pela vitória de Cristo. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado na ressurreição de Jesus. Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 4 a 5, ele diz: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Paulo está dizendo, assim como com Cristo nós morremos, assim com Cristo nós também viveremos. Irmão, você precisa ter essa viva esperança de que um dia, uma vez eu ouvi uma mensagem ministrada pelo pastor Antônio Cirilo, aquele que canta o louvor Poderoso Deus, que nós temos cantado, cantamos aqui ontem. Numa das ministrações, o Antônio Cirilo disse: se eu for para o céu e lá Jesus não estiver, eu não quero estar lá. Eu quero estar onde está o meu Jesus. Nós precisamos ter essa viva esperança, irmãos. Paulo diz, assim como Ele é, nós o veremos. Seremos transformados e seremos semelhantes a Ele. E viveremos com Ele eternamente, numa cidade de glória. Essa é a rica e a mais pura esperança. E porque o túmulo está vazio, nós como igreja temos uma grande incumbência. Eu vou repetir. E porque o túmulo de Jesus está vazio, eu e você, como igreja, temos uma grande incumbência. Temos uma grande tarefa. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, no momento em que ele estava sendo levado assunto aos seus, Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por essa razão que essa igreja é uma igreja missionária. É por essa razão que nós temos a igreja presbiteriana em toda a parte do mundo. É por essa razão que nós temos os cristãos rompendo fronteiras. É por esta razão que nós estamos aqui nessa manhã sentados, levantamos pela manhã, tomamos o nosso banho, alguns já tomaram o seu cafezinho, outros fizeram seu devocional, tiveram uma noite tranquila e maravilhosa, mas por outro lado, existem pessoas que nessa hora, nesse momento, estão em uma certa cidade, esperando uma sentença de morte por amor a Cristo. Sabe por quê? Porque eles estão debaixo dessa palavra: ide ao mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas não se preocupam, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quer nessa vida, quer na vida por vir. O Cristo que deixou o túmulo vazio, Ele está conosco. Ele está conosco. Existe uma grande incumbência, irmãos, de levarmos essa mensagem. E não levamos essa mensagem por coisa qualquer. Não levamos essa mensagem porque nós temos uma igreja bonita, uma estrutura bonita para aglomerar gente. Não. Não levamos essa mensagem porque nós somos um povo especial, ou coisa assim como essa. Não. Nós levamos essa mensagem porque a cruz está vazia. Nós levamos essa mensagem porque o túmulo está vazio. Nós levamos essa mensagem porque o trono está ocupado. Nós levamos essa mensagem
Porque existe uma rica e preciosa esperança na vida de todos aqueles que aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador. É por isso que, como cristão, como servo de Deus, eu incentivo a igreja do Senhor. Preguemos o Evangelho, tempo e fora de tempo. Prega o Evangelho na sua casa. Anuncia a mensagem do Cristo ressurreto. Prega o Evangelho na sua escola. Prega o Evangelho no seu bairro. Prega o Evangelho no seu trabalho. Prega o Evangelho em todas as oportunidades que você tiver. Fale de Cristo. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Para terminar, eu quero colocar 3 aplicações. A primeira aplicação. Porque Cristo ressuscitou, eu e você ressuscitaremos também. Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Existe um lugar na eternidade preparado para mim, para você e para todos aqueles que creem em Cristo. Segunda aplicação. A cruz trouxe um marco sobre a história do antes e a história do depois. Eu vou repetir. A cruz de Cristo, o túmulo vazio, ele trouxe um marco na história da humanidade, entre o antes e o depois. A vida da humanidade antes da cruz e a vida da humanidade depois da cruz. A minha e a sua vida antes da cruz, éramos ímpios, imundos e pecadores, estávamos dominados pelo poder das trevas, estávamos na prostituição, na lascívia, na bebedice, na mentira, no engano, estávamos nas drogas, estávamos no tráfico, estávamos em todo tipo de pecado que a gente já vivenciou e já cometeu antes da cruz. Mas depois que nós nos deparamos com a cruz de Cristo, onde encontramos a remissão dos nossos pecados, depois que nos deparamos com o túmulo vazio e aceitamos a Cristo como o único suficiente Salvador, o Senhor nos remiu. E Paulo fala, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as práticas antigas já passaram e tudo em mim e em você se fez novo. É por isso que nós seguimos e perseguimos com Cristo em santidade. Porque nós somos uma nova criatura. Cristo nos deu uma nova vida. Cristo nos deu uma nova vida. E por último, eu e você, depois dessa nova vida, recebemos o ministério da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5,19, Paulo fala, a saber, que Deus estava em Cristo, entenda isso, meu irmão, reconciliando consigo o mundo. Vou repetir. Segundo aos Coríntios 5,19, Paulo diz, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a quem? A igreja, a mim e a você, o ministério da reconciliação. O que Cristo fez e fazia, ao subir ao céu, ele derramou o seu Espírito para que a igreja do Senhor desse continuidade para fazer aquilo que ele começou. Levar a mensagem do reino para a reconciliação de todo homem ímpio para com seu Senhor. Amém? Glória a Deus.
Então nós vamos agora entoar um louvor. Glória a Deus. Então, irmãos, eu termino por aqui, amém? Termino por aqui. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Levamos essa mensagem em consideração. O túmulo está vazio, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos ouvir agora, nesse instante, a nossa irmã Márcia louvando a Deus com o hino. Está preparado lá já, Prebec? Não conseguimos abrir o playback, então nós vamos orar ao nosso Deus, mas esse hino é um hino de Páscoa, de ceia do Senhor, e a proposta era que nós estivéssemos louvando a Deus, pensando na ceia do Senhor Jesus Cristo, e nós iríamos descer, orar e descer e cear com os nossos irmãos. A Páscoa tem esse contexto de os irmãos cearem juntos. Era o Velho Testamento, Jesus estava ceando com os seus discípulos. Então nós vamos estar nesse momento louvando a Deus por esse tempo, e assim nós vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo por tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E hoje à noite nós estaremos novamente aqui com a mensagem da cruz. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus pelo banquete da vida espiritual, por aquilo que Deus tem dado por cada um de nós. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã nós estamos aqui porque o Senhor ressuscitou. Ó Deus, nós estamos aqui porque a vida, a esperança, a certeza, a fé no nosso coração, ó Pai. Como a tua palavra diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram na tua palavra, Pai. Nós cremos, ó Deus, que nós estamos aqui porque a obra está consumada, ó Pai. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e a mensagem do Evangelho chegou até a cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de poder viver neste mundo com a esperança na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, reaviva a tua igreja com essa viva esperança, ó Pai. Reaviva o teu povo, ó Pai, no poder do Espírito Santo, ó Pai, que possa pregar o Evangelho àqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Anunciar o reino de Deus, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã, ó Pai, porque o Senhor nos abençoou com a graça da revelação, da bênção da fé em Cristo Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor está vivo. O Senhor está entronizado sobre todos e sobre todas as coisas, ó Pai. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Abençoa o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai. Cada palavra, cada mensagem que nós ouvimos seja uma edificação, um fortalecer para o teu povo, ó Pai. Venha a tua glória, venha o teu reino sobre cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos pela tua igreja, te louvamos pelo teu povo, ó Pai, e que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe em nome de Jesus. Podeis vos assentar. Apenas uns breves avisos. Só uns breves avisos, rapidamente aqui. Lembrar das nossas programações regulares. Logo mais à noite, às 19 horas, nosso culto de adoração. Às quartas-feiras, as nossas reuniões de oração pelo WhatsApp. Às 20 e 21 horas, as mulheres. Às 21 horas, os homens e os jovens. Lembrar, então, também, que já está projetado aí, ó. Vamos ter uma programação
da Federação da SAF aqui na nossa igreja, no próximo sábado, às 15 horas. Vai ser aí uma gincana, vai ser bem interessante, vai ter bazar, vai ter muita coisa boa aqui para as nossas mulheres. Estão todos convidados a participar no próximo sábado, às 15 horas. Lembrando também que no domingo pela manhã haverá a reunião plenária da SAF, certo? No dia 16. E no dia 18, na terça-feira, às 19h30, aqui na igreja, a reunião departamental da SAF também vai estar sendo realizada. Mais um lembrete, o acampamento dos jovens e adolescentes está chegando. Vai ser no próximo, daqui a 2 finais de semana, ou 3? Dia 29, Gustavo? Eu estou errando a conta aqui dos finais de semana. No dia 29 ao dia 1º de maio, dia 1º de maio é feriado, na segunda-feira, será lá no acampamento Aprisco, do Presbítero Divino, da Tia Carmen, aqui pertinho, dentro de Goiânia. Não vai precisar nem de ônibus para a gente vai até de Uber, se for preciso. Tá bom? Procure eu, Gustavo, procure a Laís, pode me procurar também, quem quiser se inscrever, jovens e adolescentes, apenas R$100. Não dá nem para comer uma pizza e meia. Amém? Vamos então descer, agradecer a nossa irmã Lourdes, que organizou